Todas as imagens que vocês vão ver hoje foram gravadas em uma das regiões mais hostis e isoladas do planeta. Uma região que, às vezes, para se chegar até lá, é preciso enfrentar ondas de 20 metros e suportar rajadas de vento absolutamente dantescas. Por mais inóspitas que sejam, essas paisagens grandiosas, sublimes e intimidadoras são pequenos pedaços de paraíso. Para animais 100% fascinantes, às vezes compostos por 40% de gordura, e que, entre duas rajadas de vento, mostram suas amígdalas para você. E para os pinguins que se reúnem em colônias imensas, nesses territórios que estão entre os últimos santuários selvagens do planeta, onde a natureza ainda se manifesta sem filtro nem rótulo. Uau! Aqui não dá, aqui eu não consigo, aqui tem vento demais. Mas antes de levar vocês para conhecer essas terras perdidas no hemisfério sul, preciso falar da aventura que é chegar lá. Para chegar a esse território hostil e isolado, perdido no meio do arquipélago de Crozet, espremido entre as faixas de vento dos 40 rugidores e dos 50 ululantes, tudo sempre começa com o Marion du Fresne, o lendário navio oceanográfico de 120 metros que 4 vezes por ano parte da Ilha da Reunião. Uma longa viagem de quase 8.000 quilômetros para abastecer as bases científicas instaladas no arquipélago de Crozet, em Kerguelen e na ilha de Amsterdã. Convidado pelas terras austrais e antárticas francesas que administram esses territórios remotos, pude participar de uma dessas viagens. E a bordo desse navio fantástico, seguimos rumo ao sul, em direção ao Oceano Austral. A cada dia que passa, a temperatura do ar cai em média 5 graus, e enquanto o termômetro não para de baixar, as ondas ficam cada vez mais altas. Após 4 dias de navegação, cruzamos a linha simbólica dos 40 rugidores, e o Marion du Fresne avança enfrentando ondas de 8 metros de altura. Enquanto o céu baixo e pesado parece pressionar o oceano como uma tampa. E então, na manhã seguinte, após quase 5 dias de navegação, sem ver terra alguma ou qualquer navio no horizonte, as primeiras ilhas austrais perdidas nos confins do Oceano Índico finalmente aparecem. Passamos um dia inteiro contornando cuidadosamente as ilhas vulcânicas proibidas, localizadas a oeste do arquipélago, cujos recifes afundaram mais de um navio ao longo da história. Do barco, uma equipe de cientistas decola de helicóptero para tirar fotos em sequência, cristas afiadas e cabos recortados e corroídos pelas tempestades, a fim de estimar o tamanho das impressionantes colônias de aves marinhas que nidificam entre os penhascos desses santuários. Pois todas essas ilhas são reservas integrais, onde nenhum humano pisou há décadas. Quando passamos por lá, já fazia anos que nenhum barco sequer havia se aproximado. Sem precisar tocar a terra, assim que o olhar repousa sobre essas margens abruptas que surgem no meio de um oceano agitado, entende-se que essas ilhas não são desertas. Cada uma delas é a pequena capital de um império animal feito de carne e penas. Depois, após um dia passado ao longo das impressionantes falésias dessas ilhas proibidas, cujas paisagens parecem ter se exilado nos confins da razão, seguimos para o oeste e permanecemos para alcançar a Ilha da Possessão, a única ilha habitada do arquipélago. Aqui, empoleirada em um penhasco, uma base científica foi construída em 1963. E como a ilha não possui nenhum porto digno desse nome, só é possível chegar lá de helicóptero. Uma vez na base, somos recebidos pelas cerca de 40 pessoas que residem aqui, e muitos estão fantasiados, como manda a tradição, na chegada do Marion. Durante a nossa passagem, fazia quase 3 meses que essa pequena comunidade de apaixonados, que veio aqui para estudar e preservar essas terras fabulosas, não recebia nenhuma visita. Durante os 3 dias que vamos passar em terra, eles terão a gentileza de nos levar ao campo. A primeira coisa que chama a atenção ao chegar aqui é que praticamente um dia a cada 3 o vento sopra a mais de 100 km por hora. E também tem a chuva. Chove cerca de 300 dias por ano e com 5 graus agora a sensação térmica é de cerca de 10 graus negativos. A segunda é que aqui a fauna simplesmente não parece te ver como uma ameaça.
ela te tolera com uma indiferença total. Se as aves e mamíferos marinhos não desconfiam de nós, é porque nestas ilhas não existem predadores terrestres. Claramente, gravar de frente para a câmera nas Ilhas Austrais é um sufoco. Então, vamos ficar na narração para descobrir os verdadeiros habitantes do arquipélago de Crozet. Pois se nenhum humano reside aqui de forma permanente, contam-se milhões de aves marinhas e dezenas de milhares de lobos marinhos e elefantes marinhos, que parecem sempre aceitar sua presença com tranquilidade e não demonstram muito mais interesse por você do que se você fosse uma pedra. Se os maciços e plácidos elefantes marinhos deitados nas praias olham para você sem medo nem desconfiança, é porque eles não conhecem nenhuma ameaça em terra firme. E quando nos aproximamos, eles geralmente apenas nos lançam um olhar cauteloso, só para ter certeza de que não somos uma orca, antes de voltarem a dormir. No máximo, um macho territorial às vezes faz você entender que se aproximou um pouco demais. Esses animais magníficos não são ingênuos. Eles são simplesmente o produto de um mundo que evoluiu longe de nós. Nas Ilhas Austrais, a fauna nunca aprendeu a desconfiar dos humanos. Para todas essas espécies, há milhões de anos o perigo e a morte vêm do céu ou surgem do mar, mas nunca da terra firme. Não tendo nem a aparência de uma orca, nem o andar de um escua ou de um pétrel gigante, para eles nós não passamos de um elemento da paisagem. E os episódios brutais de caça praticados pelos caçadores de focas ao longo do século XIX, nesta região do mundo, foram curtos demais para que eles tivessem tempo de se adaptar e passassem a desconfiar de nós. O medo nunca é inato, é sempre uma adaptação. Para os pinguins reais e os elefantes marinhos, entrar em pânico ao nos ver seria um gasto desnecessário de energia. Aqui, no extremo sul, energia é sobrevivência. Nessas ilhas de inocência animal, também impressiona o tamanho das colônias. Dos cerca de 4,5 milhões de pinguins reais existentes no mundo, quase um terço vem nidificar e se reproduzir no arquipélago de Crozet, onde se reúnem formando aglomerações gigantescas. Na menor colônia de pinguins, localizada a cerca de 6 quilômetros da base científica, há cerca de 50 mil pinguins reais amontoados em poucos hectares. Enquanto a impressionante colônia de pinguins do Abade dos Marinheiros, situada abaixo da base, abriga cerca de 100 mil deles. Para apreciarmos o estrondo constante dessas milhares de vozes animais sobrepostas, permitam-me dar a palavra por alguns segundos a essas cidades de penas. Nessa colônia, cuja densidade está entre as mais altas do mundo, há tantos pássaros que eles literalmente invadem os caminhos feitos para acessar o pequeno cais e os barracões científicos construídos para estudá-los. Vamos lá, deixem-me passar, por favor. Mas você é pequeno demais, isso não funciona. Eles estão presos. Olá! Se os pinguins reis se reúnem assim para formar metrópoles de penas, é tanto para minimizar a predação, quanto porque as praias acessíveis são relativamente raras em seu litoral. Assim, ao contrário do oceano, onde a vida se dilui na imensidão, em terra firme, elas se aglomeram. À primeira vista, essas aves marinhas incapazes de voar, que marcham em procissão e ficam em fileiras apertadas, parecem um pouco desajeitadas e podem dar a impressão de serem um pouco inadequadas. Mas isso é esquecer que por trás desse andar improvável de crianças de 8 anos disfarçadas sob uma plumagem que parece um smoking preto e branco e adornadas com faíscas douradas como um colar de sol, se esconde um corpo otimizado para enfrentar o mar. Porque uma vez na água, o hidrodinamismo das asas em forma de nadadeiras dessas aves, que esqueceram como voar, as transforma em verdadeiros torpedos.
Às vezes, mergulhadores das terras austrais e antárticas francesas descem nessas águas frias para recuperar balizas, cujas medições vão permitir aprimorar os planos de gestão de uma das maiores áreas marinhas protegidas do planeta. Eles veem passar brevemente mísseis capazes de ficar quase 10 minutos em apneia e de descer onde praticamente nenhum mergulhador com cilindro consegue ir, até 300 metros de profundidade. Na verdade, os pinguins-reis passam a maior parte do tempo se deslocando no oceano. E menos de um quarto de toda a vida deles acontece em terra firme, onde eles vêm basicamente para se reproduzir. Durante nossa visita, a grande maioria das colônias estava chocando ovos. Você pode distingui-los, pois ficam nos pés das aves e são protegidos por uma dobra de pele. Depois que o único ovo é posto, os pais se revezam durante cerca de 50 dias para chocá-lo. E enquanto um fica imóvel, aquecendo o ovo, o outro parte para navegar por vários dias na imensidão do oceano cor de aço, onde às vezes percorrem centenas de quilômetros em busca de alimento antes de voltar para revezar. Todos os pinguins desgrenhados e cobertos por uma estranha penugem marrom que lhes permite resistir ao frio são filhotes que ainda não têm suas penas. Aqui, eles são chamados de kiwis, e acho que vocês entendem o motivo. Depois de passarem o primeiro ano de vida em terra, e uma vez que seu plumagem esteja completa, os jovens vão deixar a colônia e seguir para o mar. Por mais impressionantes que sejam, essas aves marinhas majestosas, que podem viver quase 20 anos, são apenas a parte mais visível da diversidade de aves. Fenomenal que escolheu o arquipélago de Crozet como lar, ao qual às vezes se dá o nome de Arquipélago dos 50 milhões de aves. Na verdade, há 4 vezes mais aves marinhas no arquipélago de Crozet do que belgas em todo o planeta. Por toda parte onde se olha, no céu, nas falésias e nas praias, em algum momento acabamos encontrando uma das 36 espécies de aves marinhas que escolheram essas ilhas como lar. Se a gente resolvesse distribuir igualmente os 50 milhões de aves presentes nos 350 quilômetros quadrados do arquipélago, teríamos cerca de 70 mil aves por quilômetro quadrado. Entre essas 36 espécies, há 4 espécies de pinguins. Os pinguins reais, além de pinguins de Papua, pinguins de crista dourada, pinguins saltadores e 7 espécies de albatrozes, incluindo os albatrozes errantes. Esses gigantes com envergadura maior do que a de um homem e capazes de atravessar oceanos inteiros praticamente sem bater as asas, apenas aproveitando a força das correntes de ar. E também há os mandriões e os impressionantes petréis gigantes. Esses necrófagos oportunistas, recicladores de carcaças e ladrões de ovos com andar de velociraptor, são frequentemente sinônimo de morte. Quando eles circulam pelas colônias, as outras aves se afastam diante do seu olhar de assassinos de filhotes. Eles são os abutres do Oceano Austral. Sem seu estômago hiperácido e capaz de digerir carne em decomposição, as praias do arquipélago estariam literalmente cobertas de cadáveres. Aqui, as poucas baías acessíveis são tão disputadas que os pinguins dividem o espaço com enormes elefantes marinhos do sul. Todos os anos, de 8 a 12 mil indivíduos vêm descansar e se reproduzir nas praias de Crozet, o que representa cerca de 2% da população mundial da espécie. Essas adoráveis bolas de músculos e gordura, com olhos doces e lacrimejantes, estão em toda parte. Estão em grande número no coração das colônias, entre os pinguins e também nos rios. E alguns até sobem para as alturas para descansar em poças d'água. E quando avançamos por essas paisagens, perto da costa, não é raro ter que contornar esses gigantes que se esforçam para serem preguiçosos no meio do caminho. Depois de ser deixado de helicóptero em uma baía batida pelas ondas, localizada a um dia de caminhada da base,
tivemos a surpresa de ser recebidos por dezenas de elefantes marinhos fêmeas, descansando em grupos ao redor da pequena cabana científica montada aqui para permitir, entre outras coisas, estudá-los. Quando estão na praia, sua atividade se resume a socializar ou a brigar ali mesmo. Excepcionalmente, eles se deslocam alguns metros antes de parar para tirar uma soneca, visivelmente cansados de carregar tanta gordura. E o resto do tempo, quase 18 horas por dia, eles passam imóveis, parados, completamente apáticos. Os elefantes marinhos não são só grandes. Eles são um compromisso perfeito entre força, resistência e isolamento. A gordura corporal deles, chamada de azul manteiga, representa até 40% de sua massa total. O que significa que em um macho adulto de 4 toneladas, há quase 1,5 toneladas de gordura pura. Ou seja, um único elefante marinho pode conter tanta manteiga quanto um carro inteiro cheio até a borda de manteiga. Essa gordura funciona como uma segunda pele e serve como uma barreira térmica que os protege do frio, ao mesmo tempo em que constitui uma reserva de energia da qual eles podem tirar alimento. Porque os indivíduos que descansam na costa muitas vezes ficam lá por várias semanas, às vezes até vários meses, sem se alimentar antes de voltar para o oceano. Quando os filhotes nascem, eles são verdadeiras bolinhas de fofura. Aqui chamamos de docinhos porque as orcas adoram. Ao nascer, os filhotes pesam quase 40 quilos na balança. Alimentados por um leite materno que é uma bomba energética contendo até 50% de lipídios, eles ganham de 20 a 30 quilos por semana. E depois de um mês mamando, eles já estão de 3 a 4 vezes mais pesados do que ao nascer. E quando os filhotes atingem 120 a 160 quilos, eles então são deixados por conta própria. E vão ficar ali, praticamente imóveis, consumindo suas reservas de gordura acumuladas durante 1 mês e meio, enquanto seus músculos e sistemas respiratórios se desenvolvem. Na verdade, ele quer passar, é isso? Uma vez que seus corpos estejam finalmente prontos para se aventurar no oceano, eles vão, gradualmente, deslizar para a água e aprender sozinhos e sem nenhuma ajuda a mergulhar, caçar e evitar predadores. Durante esse primeiro ano, apenas metade deles vai sobreviver. Esses voltarão às praias uma vez por ano para mudar de pele e mais tarde para se reproduzir. Em Sur-Crozet, na época de acasalamento, em terra firme é guerra. E as praias se transformam em uma arena onde os machos dominantes, os chefões, lutam para conseguir um harém. Montanhas de músculos e gordura, com mais de 4 toneladas, se enfrentam em combates de uma violência inacreditável para reinar sobre um império minúsculo, formado por algumas dezenas de fêmeas. Mesmo para aqueles que, pelo fôlego, massa e tenacidade, acabam se impondo, o preço a pagar é muitas vezes terrível. Pois essas lutas entre gigantes tão pesados quanto pequenos caminhões deixam tanto os vencedores quanto os vencidos amassados e cobertos de cicatrizes. Assim, logo após essas lutas, a expectativa de vida dos colossos muitas vezes derrete como gordura ao sol. E durante a temporada de reprodução, muitos machos morrem devido às sequelas de seus ferimentos ou de exaustão. Por isso, a expectativa de vida média deles é 2 vezes menor do que a das fêmeas. Assim como os pinguins, esses animais com aparência de lutadores de sumô, lentos e rechonchudos, não parecem adaptados à terra firme. Tanto que seus corpos pesados são um fardo para se locomover em terra, mas, uma vez debaixo d'água, seus corpos se movem com a graça de sereias. Imagens de mães elefantes marinhos mergulhando são muito raras, pois esses animais, capazes de ficar em apneia por mais de 1 hora, descem para caçar lulas e peixes abissais em regiões inacessíveis para a maioria dos nossos submersíveis. Nos próximos minutos, peço que usem a imaginação, pois, para ilustrar esse feito, só posso mostrá-los se movendo próximos à superfície ou a poucos metros abaixo dela.
Os mergulhadores do Marion Dufresne conseguiram registrar imagens desses gigantes que vieram saudá-los, antes de mergulharem nas profundezas dos abismos para caçar a até 2.000 metros de profundidade. Uma das primeiras adaptações extraordinárias desses submarinos revestidos de gordura está escondida em seus grandes olhos negros, que são ajustados para se adaptar às profundezas escuras dos oceanos na chamada Zona da Meia-Noite. Saturados de bastonetes, essas células especializadas na visão com luminosidade muito baixa, seus olhos lhes permitem detectar o menor contraste e assim identificar as silhuetas de suas presas com uma eficiência impressionante. Seus bigodes grossos, rígidos e extremamente inervados são cobertos por sensores hidrodinâmicos que lhes permitem perceber as microturbulências deixadas pelo movimento de uma nadadeira ou pelas batidas desordenadas de uma presa assustada. Talvez ainda mais surpreendente, esses mamíferos que podem passar 18 horas seguidas cochilando quando estão em terra, dormem em média apenas 2 horas por dia quando estão no mar. Quando precisam dormir para evitar serem devorados por orcas e pelo grande tubarão branco, que caçam à vista perto da superfície, os elefantes marinhos mergulham até alcançar a zona crepuscular e chegam a 200 metros de profundidade. Lá, onde a escuridão os esconde, eles finalmente se permitem dormir. Seus músculos relaxam, suas frequências cardíacas diminuem até chegar a 5 batimentos por minuto. Seus vasos sanguíneos se contraem para concentrar o sangue ao redor de seus órgãos e seus cérebros entram em sono profundo. Seus corpos massivos então param de nadar e eles dormem deixando-se afundar lentamente em espiral. Após cochilos de 10 a 30 minutos em média, e uma vez que chegam a cerca de 800 metros de profundidade, eles acordam, caçam um pouco e sobem à superfície para encher os pulmões. Equipando elefantes marinhos, pinguins e otárias com rastreadores GPS, descobrimos, nas últimas décadas, que esses mergulhadores excepcionais, que ficam meses inteiros no mar, frequentemente percorrem distâncias verdadeiramente vertiginosas no Oceano Austral. Assim, não é raro que um indivíduo nade milhares de quilômetros para se alimentar durante uma única migração. Você pode ver nesta animação as distâncias percorridas por 21 elefantes marinhos a partir do arquipélago de Kerguelen e da costa da Antártida em apenas 4 meses. Durante a fase de caça, esses animais não procuram suas presas ao acaso. Eles miram áreas específicas onde as frentes oceânicas se encontram e onde o crio e os peixes se concentram. E são até capazes de se lembrar de seus mergulhos mais produtivos, voltando frequentemente nos mesmos horários e nas mesmas profundidades para aproveitar. E essa incrível capacidade de alcançar áreas praticamente impossíveis de serem amostradas regularmente com navios ou robôs faz com que os pinguins reais, cujas silhuetas elegantes de smoking balançam na chuva horizontal, assim como os elefantes marinhos que dormem em suas praias, não sejam apenas objetos de estudo. Eles também contribuem, às vezes, para uma melhor compreensão das dinâmicas singulares do Oceano Austral. Pois os dispositivos capazes de medir a temperatura, a condutividade e a profundidade que eles carregam nos permitem coletar dados que teríamos muita dificuldade em obter sem eles. Após mais um dia passado na companhia desses animais fascinantes, começamos as 4 horas de caminhada que nos separam da base científica. Ao caminhar por essas paisagens tão magníficas quanto desoladas, onde os ventos fortes impedem que qualquer árvore cresça, a imaginação trabalha a todo vapor. Para aqueles que vêm passar vários meses, às vezes até um ano inteiro, nessas ilhas praticamente isoladas do mundo e localizadas a quase 2.500 quilômetros de qualquer terra habitada permanentemente. A relação com o risco é particular quando nos aventuramos longe da base, porque o isolamento e as condições dantescas desses ambientes deixam pouco espaço para erro. No inverno, como no verão, o tempo muda rapidamente e as condições podem ser terríveis. E se algo acontecer com você no campo, depois que o Marion Dufresne partir, nenhum helicóptero virá te buscar. Uma expedição terá que ser organizada para vir te resgatar e te levar de volta, na força do braço, provavelmente depois de dias de esforço, até o pequeno hospital da base.
E se a natureza do seu problema de saúde não puder ser tratada no local pelo médico e pelos equipamentos que ele tem à disposição, então, nesse arquipélago, onde nenhum avião pode pousar, você vai precisar aguentar pelo menos mais uns 10 dias até que um barco tenha tempo de vir te buscar e te levar para um hospital moderno. Mais um retorno à base, no final do dia, todo mundo está em atividade, é uma verdadeira agitação. Provisões de comida para 3 meses estão sendo descarregados. Enquanto isso, no céu, o helicóptero não para de fazer voos logísticos. Ao longe, avistamos o Marion, nosso fio de Ariadne com a civilização. O único barco a milhares de quilômetros ao redor. E atrás dele, submersa sob as nuvens, a Ilha do Leste aparece como um sonho, sobrevoada por uma rodovia de nuvens. A última missão autorizada a se aventurar por algumas horas nessa reserva total foi em 2007. Desde então, ninguém foi até lá. Diante do isolamento dessas ilhas, afastadas das grandes rotas marítimas e considerando a rigidez do clima delas, poderíamos pensar que esse arquipélago tenha sido em parte preservado da exploração em grande escala. No entanto, os ventos cortantes e as correntes frias que tornam a navegação nessas águas difícil não esfriaram completamente as tentativas de conquista. Avistado pela primeira vez em 1642 por um navio de exploração holandês que derivava no meio das fúrias negras do Oceano Austral, o arquipélago permaneceu por mais de um século como um fantasma geográfico. Depois, em 1772, o navegador francês Marion Dufresne, que partiu em busca do mítico continente austral, lança âncora perto da Île de l'Est. Na esteira dessa primeira incursão, outras expedições vieram para esta região para explorar a inocência animal. É o início do massacre. Estima-se que ao longo do século XIX, cerca de 150 navios ancoraram no arquipélago para massacrar em suas margens centenas de milhares de lobos marinhos e elefantes marinhos, caçados por sua pele e gordura, que uma vez derretidas, serviam do outro lado do mundo para lubrificar máquinas e alimentar lampiões a óleo. Depois, a partir da década de 1870, essa indústria do massacre foi gradualmente desaparecendo, pois o colapso das populações das colônias de mamíferos marinhos fez a rentabilidade das expedições que se aventuravam nessas ilhas perdidas no fim do mundo cair drasticamente. Ainda mais porque, ao mesmo tempo, o advento do petróleo foi relegando progressivamente o óleo animal ao status de relíquia de uma outra era. Hoje, no meio da base, ainda repousa um grande tanque metálico, testemunha silenciosa desse período sombrio da história. Desde o fim dessas explorações mortais, as colônias de mamíferos marinhos voltaram a florescer. Praticamente exterminadas no final do século XIX, as otárias de pelo são hoje cerca de 15 mil, tendo feito do arquipélago seu lar. Muito mais territoriais e agressivas do que os elefantes marinhos. Aqui aprendemos a ter cuidado com elas. Depois de muito tempo saqueando, destruindo e desestabilizando, o homem não vem mais a esses territórios para explorá-los, mas para tentar repará-los, compreendê-los melhor, preservá-los e protegê-los. A França, guardiã deste arquipélago, o integrou a uma área marinha protegida que engloba milhões de quilômetros quadrados de oceano. E há cerca de 30 pessoas, entre cientistas, engenheiros e técnicos, que se revezam para manter a estação científica que nos abriga funcionando, enfrentam as mesmas tempestades que os leões marinhos e os pinguins. Coletam continuamente no campo dados que permitem acompanhar o estado de saúde dos ecossistemas subantárticos. E alimentam os grandes modelos de circulação atmosférica do hemisfério sul. Quanto às imensas colônias de animais, elas se tornaram sentinelas das mudanças climáticas, indicadores do estado de saúde do Oceano Austral. Ao estudar esses territórios, às vezes encontramos enigmas surpreendentes. Uma das mais fascinantes, sobre a qual pesquisadores do mundo inteiro se debruçaram, é a das orcas de Crozet,
cujos grupos aprenderam, de certa forma, a piratear nossas tecnologias de pesca para usá-las como se fossem distribuidores automáticos de peixes. Nesse arquipélago, no fim do mundo, muitas orcas desenvolveram de fato um método de caça espetacular, que consiste em seguir os barcos de pesca de bacalhau da Patagônia para desmontar as linhas uma a uma, alimentando-se dos peixes diretamente nos anzóis. Esse comportamento, que é aprendido socialmente e transmitido entre os indivíduos, é tão difundido na região que foi necessário encontrar soluções técnicas para limitar essas retiradas, que podem representar mais de 20% das capturas perdidas pelos pescadores na zona de Crozet. Igualmente estranho é o enigma do quase desaparecimento de uma megápole de pinguins na mítica Ilha dos Porcos, que contornamos quando chegamos ao arquipélago. Nesta ilha, que recebe seu nome pelo fato de que, no século XIX, caçadores de focas introduziram porcos ali para servir de reserva de carne para eles mesmos e para eventuais náufragos. Durante vários séculos, existiu ali uma capital animal habitada por 1 milhão de pinguins-rei. Isso fazia dessa cidade de Penas a maior colônia dessa espécie em todo o planeta. E então, no final dos anos 90, quando a ilha já havia se tornado um santuário, as imagens de satélite começaram a mostrar um colapso tão massivo quanto repentino da megalópole animal. Em apenas 2 décadas, 90% da colônia desapareceu. Para explicar esse desaparecimento tão brutal quanto repentino, por um tempo suspeitou-se de doenças ou de predadores introduzidos, como gatos e camundongos, que chegaram à ilha nos séculos anteriores através dos navios que passavam. Mas nenhuma predação em grande escala ou mortes em massa relacionadas a patógenos foi encontrada. Hoje, acredita-se que um colapso desse tipo pode ter sido provocado pela alteração da temperatura do oceano devido a um evento El Niño particularmente forte, amplificado pelo aquecimento global. Porque para nós, um grau a mais nessas águas frias pode parecer insignificante, mas para esses animais é uma engrenagem que se desajusta. Porque o aquecimento da água influencia a dinâmica das correntes que moldam a distribuição dos nutrientes, que determinam a distribuição dos peixes. Para os pinguins, otárias ou elefantes marinhos, um grau a mais significa potencialmente dias extras de viagem para alcançar uma zona de pesca que recuou algumas centenas de quilômetros. Isso ameaça as taxas de sobrevivência dos filhotes que na colônia esperam de barriga vazia o retorno de seus pais. Para nós, e depois de apenas 3 dias passados nesse pedacinho do mundo, é hora de voltar para o mar aberto. Deixamos a Ilha da Possessão levando conosco alguns cientistas e agentes de campo que, depois de passar quase um ano de suas vidas nessa pequena base colorida, perdida no meio de um império de aves e mamíferos marinhos, terminaram sua missão. Os que ficaram na ilha não terão visitas por 3 meses. Longe da agitação da civilização, impulsionados por sonhos de outros lugares, pela sede de aventura e pela fome de uma vida mais densa e intensa, eles vão continuar nesses cenários fabulosos, cuidando dessa natureza selvagem, de uma inocência comovente, ao mesmo tempo em que tentam não serem levados por uma rajada de vento. Antes de adentrarmos o Oceano Austral, seguimos ao longo das falésias da Ilha do Leste, que se erguem em meio à turbulência. É possível que esses relevos, que em alguns pontos despencam mais de 1000 metros no oceano, sejam as paredões oceânicos mais altas de todo o planeta. Mas esse recorde paira como um boato polar. Ninguém ainda subiu ao topo delas para medir com precisão o ângulo das encostas desse santuário. E os dados de que dispomos via satélites são imprecisos. E não posso deixar de imaginar os pensamentos que passaram pela cabeça dos primeiros navegadores ao avistarem as silhuetas escuras dessas cidadelas de basalto que se destacam sob um céu de chumbo. Nas costas da Ilha da Possessão, os marinheiros deram a um promontório o nome de Cap de la Deception. Sabor amargo para aqueles que esperavam encontrar além uma enseada abrigada, mas foram recebidos por uma mentira mineral. Um muro de rocha batido pela ondulação gelada.
Na Ilha do Leste, entre os penhascos íngremes escondidos pela espuma e pelas tempestades, existe um lugar chamado Baía dos Náufragos. Muitos daqueles que se aventuraram nesses territórios para tentar explorá-los ou apenas explorá-los, pagaram às vezes com a própria vida. Para um pinguim-rei ou elefante marinho, esses pequenos pedaços de terra são verdadeiros paraísos. Para quem navega há semanas sem ver nada além da linha do horizonte, avistar Crozet é um alívio que pode até te afundar. Frequentemente encobertas por nevoeiros densos, essas terras cercadas por recifes mal mapeados se aproximam como se teme uma criatura lendária. E cada ilha da região já teve sua cota de naufrágios dramáticos. Em 1821, caçadores de focas britânicos naufragaram nesses recifes e os 15 marinheiros sobreviventes passaram quase 2 anos nas Ilhas da Possessão e do Leste, sobrevivendo exclusivamente com carne crua de mamíferos marinhos e aves. Em 1825, após enfrentar uma tempestade, uma escuna francesa se despedaça por sua vez nos rochedos da Ilha do Leste. E os membros da tripulação ficaram entregues à própria sorte por 18 meses. Até que um navio, que desconhecia a existência do arquipélago e passou por ali por acaso, veio resgatá-los. 50 anos depois, em 1875, um veleiro britânico de 3 mastros afunda nos recifes dos Apóstolos. Os 44 sobreviventes ficaram 205 dias no local, alimentando-se de ovos de albatroz nas encostas dos penhascos, até serem resgatados. 5 deles morreram de frio lá. Mas o mais conhecido dos 7 naufrágios que ocorreram no arquipélago durante o século XIX é, de longe, o do navio francês de 3 mastros Tamaris, que, em 1887, colidiu com um recife próximo à Ilha dos Pinguins antes de afundar ali. 13 marinheiros chegaram à Ilha dos Porcos. No local, eles descobrem uma cabana e alguns mantimentos deixados 7 anos antes por outro navio para ajudar possíveis náufragos. Na esperança de serem encontrados, os homens têm então a ideia de transformar um albatroz em uma garrafa ao mar, amarrando ao seu pescoço uma mensagem de socorro gravada na tampa de uma lata. A ave gigante será encontrada morta 7 semanas depois em uma praia da Austrália Ocidental, com a mensagem ainda presa ao pescoço. As autoridades locais contactam Londres por telégrafo. Britânicos avisam franceses que iniciam a expedição de resgate partindo de Madagascar. E quando ela chega ao local, 10 meses após o naufrágio, encontra em uma cabana uma nota escrita pelos marinheiros explicando que vão tentar alcançar, com a ajuda de uma embarcação improvisada, a Ilha da Possessão, situada a 100 quilômetros dali. Eles nunca serão encontrados lá. Na verdade, navegar nesses mares mal cartografados era tão perigoso no século XIX que a Marinha Real enviava regularmente um navio para lá, apenas para verificar se não havia novos náufragos nessas ilhas. Depois de lançar um último olhar para esses santuários que desaparecem atrás de nós no horizonte, seguimos, não sem certa apreensão, para o Grande Azul, cuja cor se torna negra. Em direção a outro canto do mundo, o arquipélago de Kerguelen, situado a 1.300 quilômetros daqui. 2 dias e meio de navegação em um oceano repleto de ondas imponentes nos separam de lá. Durante a primeira viagem do ano passado, o Marion Dufresne enfrentou nesta região do globo uma tempestade com ondas tão altas quanto um prédio de 4 andares. Porra, não porra. No próximo episódio vamos descobrir a Ilha da Desolação, a maior das ilhas subantárticas, e visitar uma antiga estação baleeira abandonada próxima aos 50 rugidores. Bem aqui, você vai encontrar um link para os vídeos que fizemos com as terras austrais e antárticas francesas, que mostram as profissões das mulheres e dos homens que vivem nessas ilhas e permitem que essas pequenas comunidades no fim do mundo funcionem. Mas também explorar os bastidores do Marion Dufresne e as aventuras que envolvem uma viagem dessas pelo mar.
E se você gostou deste episódio, não esqueça de compartilhar e deixar um comentário para a gente. O algoritmo do YouTube ficou meio maluco e projetos grandes como este, infelizmente, acabam tendo pouca visibilidade. É gelatinoso, é uma grande flacidez, é isso. É, tem músculo por baixo, mas eu estou tão cercado de não, porque eu estou bem. Ah, vou ficar assim mesmo. Você está brincando? Nesta região hostil e isolada, praticamente continuamente varrida pelos ventos. E onde vivem milhões de aves? Comece de novo. Desculpa. Sinceramente, você só poderia fazer um plano porque é isso. Ah, se eu te contar tudo, pode ser engraçado. Ok. Vai, começa de novo que eu filmo junto. Vou começar de novo.